Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lucas Almeida na área para o quarto vídeo, dessa série de vídeos aqui sobre a Copa do Mundo do Catar. Vamos falar hoje sobre o grupo D, o grupo da atual campeã do mundo, o grupo da França, que tem também Dinamarca, Tunísia e Austrália. E é, na minha opinião, o grupo com maior diferença técnica entre as duas seleções favoritas do grupo e as duas seguintes. Então, França e Dinamarca são totalmente favoritas aqui. Qualquer coisa diferente disso, e aqui, sem se preocupar com ordem, será uma zebra histórica para essa Copa do Mundo, porque realmente as seleções europeias estão no nível bastante acima de Tunísia e Austrália. E aí vamos falar um pouquinho de como cada uma das seleções joga, como que elas se comportam, em campo aqui. Para começar, seleção da França, atual campeã do mundo, que chega para essa Copa, com expectativa muito forte, com favoritismo muito forte, obviamente, mas que tem aí um fantasma histórico para ser vencido. Por quê? Lá em 2002, a França chega para a Copa da Coreia do Japão com um favoritismo gigantesco, depois de ter ganho a Copa de 98, depois de ter ganho a Euro 2000. E é a principal decepção daquela Copa. Perde na estreia para Senegal, como a gente comentou lá no grupo A, quando eu falei um pouquinho da seleção senegalesa, e não consegue nem se classificar naquele grupo. Então a França aí foi uma decepção naquela Copa. Acredito que a classificação aqui esteja mais encaminhada, principalmente pela fragilidade de Tunísia e Austrália, mas sim, existe esse fantasma em cima da França quando ela chega aí favorita à Copa do Mundo. E vamos falar um pouquinho de como que essa seleção joga, principalmente ali do meio para frente, onde está a principal força dessa seleção a nível de decisão de jogos e uma seleção com muitas opções na linha defensiva. Acredito eu que a França deve jogar com a linha de 5 atrás, tá? Então, 3 zagueiros, 2 alas, para aí sim construir com 2 volantes e 3 homens mais à frente. O goleiro Lloris, goleiro histórico da seleção francesa, campeão do mundo em 2018, que passa muita confiança, para essa zaga. É um goleiro aí que tende a ser o jogador que mais vestiu a camisa da seleção francesa na história, tende a passar o Thuram em breve. Linha de zagueiros, teremos aí uma linha de 3. Na minha visão, Koundé pelo lado direito, Varane como centro da zaga e Lucas Hernandes como zagueiro na esquerda, mas claro, aqui a gente tem mais opções. Temos, por exemplo, o Kimpembe, que pode ser um zagueiro pela esquerda. Temos outras opções aqui para essa linha de zaga também da França. Na ala direita, vejo o Pavard como o ala titular, mas uma mudança importante que pode acontecer em determinados jogos. O Coman pode fazer esse papel também. O Coman já jogou assim no Bayern, tem essa facilidade para ser esse ala. E aí, obviamente, temos uma diferença grande em relação a características. O Pavard é um ala muito mais seguro, muito mais equilibrado e que vai focar muito mais na sua parte defensiva e função tática. Enquanto o Coman é um ala que vai buscar explorar o ataque, vai buscar chegar à frente com mais velocidade e com mais habilidade técnica. Então isso vai depender de cada jogo aqui da seleção francesa. Temos também na ala esquerda o Theo Hernandes, O Hernandes aí, dono da posição, com certeza vai ser o ala titular, só se alguma catástrofe aqui acontecer. E aí chegamos na dupla de volantes. Aqui a gente precisa abrir um parênteses importante. Por quê? A dupla de volantes titular na última Copa, Pogba e Kanté. Ambos machucados, ambos não jogam a Copa. Dificilmente estarão no Catar. O Kanté com certeza não estará. Pogba pode ser que sim, pode ser que não, enfim, acredito que não. E aí temos como dupla de zaga, como dupla de volantes, o primeiro, que é o Tchouaméni, que está fazendo uma grande temporada no Real Madrid, inclusive, na minha visão, brigaria por posição, mesmo com o Pogba e Kanté disponíveis. E a segunda vaga ficando, na minha visão, com o Pogba. Aqui a gente tem uma dúvida, do Pogba ou do Guendouzi. Imagino o Rabiot um pouquinho mais à frente. Tô com o Pogba na cabeça, mas enfim. Imagino o Rabiot um pouquinho mais à frente aqui. E temos também uma terceira opção, que seria o Camavinga. Mas o Camavinga é um jogador que foi testado, tá, na última data FIFA e não foi bem. Recebeu muitas críticas aí da imprensa francesa com relação à sua atuação. Então eu imagino que o Rabiot deve ser esse segundo volante. Obviamente a França perde muito, principalmente pela qualidade do Pogba nos passes longos, nos lançamentos, para conectar com um trio ofensivo. Então acredito que aqui sim é uma perda considerável para a seleção francesa nesta Copa do Mundo, a ver, como o Rabiot vai se comportar, se vai ser realmente dono da posição aqui dessa segunda volância. E aí sim chegamos no trio ofensivo, que é, na minha opinião, o trio ofensivo mais técnico da Copa, o trio ofensivo que mais pode desequilibrar jogos. Griezmann fazendo papel de 10, de armador, de cérebro dessa seleção e faz isso muito bem na França. O Griezmann é um jogador que joga muito melhor na seleção do que nos clubes, por exemplo.
Foi muito bem na última Copa, na minha opinião, o craque da Copa do Mundo, o craque daquela seleção francesa campeã na Rússia em 2018 e fatalmente aqui titular, né, dessa seleção. Pela ponta esquerda, Mbappé. Mbappé com muita velocidade, um dos principais nomes da Copa como um todo. E aí sim, como referência desse ataque, Karim Benzema, melhor jogador do mundo pela FIFA, e que aqui sim, a França teve um ganho considerável em relação à última Copa. Vale lembrar que na Copa da Rússia, Benzema não esteve presente, o Giroud foi o seu centroavante titular, agora sim, com o Benzema na fase que está principalmente, como um dos principais jogadores da Copa, como o melhor do mundo, a França tem um ganho considerável aqui em relação ao seu comando de ataque. Vale pontuar também que a França tem algumas desavenças pessoais, né, em relação ao grupo como um todo. Então é importante ficar de olho como que essa briga de egos pode afetar o vestiário ou não da seleção francesa. Um outro ponto legal aqui, pessoal, de se observar é como a França se comporta em campo para dar liberdade para os três homens de frente. Por quê? Griezmann, Mbappé e Benzema são, sem sombra de dúvidas, a esperança de gols dessa seleção. Então, toda a conjuntura, toda a dinâmica da seleção é pensada para dar liberdade para esses três jogadores. E, obviamente, para que eles tenham liberdade, eles participam um pouco do momento defensivo desse time. Então, toda a construção de defesa, com a linha de 5, com os dois volantes, é pensado para que os três, né, Mbappé, Griezmann e Benzema, tenham liberdade e autonomia no ataque. Então a gente vai ver muita movimentação, mas a gente não vai ver, por exemplo, os alas avançando muito, a gente não vai ver os volantes chegando à área o tempo inteiro. Isso vai ser muito de jogo a jogo, mas na minha visão que a gente vai ter aqui uma linha de 3 muito postada, dois alas bastante seguros, dois volantes que vão subir muito na boa para abastecer realmente os três homens de frente, Griezmann, Mbappé e Benzema. E aí também tem outro ponto importante. A seleção francesa não é uma seleção que vai marcar em cima, não vai pressionar a zaga adversária, a não ser, claro, um momento ou outro do jogo, mas não é o padrão desse time. A ideia é realmente atrair equipes adversárias para o seu campo de defesa. A França se sente à vontade com o outro time trocando passes para que ela consiga recuperar essa bola e sair com velocidade, principalmente pelo lado esquerdo, com o Mbappé, uma das suas principais características, né? Que é a velocidade, que é a tomada de decisão rápida no 1 contra 1. Então tende a ser essa forma de defender e de atacar da França, uma das seleções com certeza aqui favoritas ao título da Copa. Caminhando para a segunda seleção, chegamos na seleção da Dinamarca. Uma das seleções mais interessantes, na minha opinião, uma seleção que chega à Copa com um momento excelente, que chega à Copa com um ciclo muito positivo, inclusive, na minha opinião, a seleção europeia com o melhor futebol nos últimos anos. Se a gente pegar aí de 2020 para cá, eu colocaria a Dinamarca como um dos melhores futebols, uma das seleções com melhores futebol apresentado aí no mundo como um todo. E como que essa seleção joga? Basicamente, essa seleção tem dois modelos de jogo, a gente vai explorar, tá? Esses dois modelos por aqui. Essa seleção é a base da seleção que foi semifinalista da última Euro, podia facilmente ter passado pela Inglaterra e ter chegado à final com a Itália, podia ter sido até campeã, por que não, daquela Euro, mas foi eliminada pela Inglaterra e a base é praticamente a mesma. No gol, Schmeichel, um dos principais nomes dessa geração dinamarquesa, um goleiro consolidado aí na Europa há bastante tempo e tem total segurança aqui no gol. Temos a trinca de zaga, e aqui a gente começa a passar um pouquinho pela questão física, né, desse time que pode modificar a forma da seleção jogar. Três zagueiros. Teremos aqui o Andersen como zagueiro pela direita, o Kjaer como zagueiro central, inclusive aqui é o ponto físico principal, como o Kjaer chega para essa Copa. Se o Kjaer chega bem fisicamente, tende a ser o zagueiro titular. Se ele não chega bem fisicamente, a Dinamarca tende a mudar o seu esquema e jogar com a linha de 4. Tá? Zagueiro pela esquerda, Christensen, que faz esse papel muito bem feito lá no Barcelona já há algum tempo também, tem facilidade de fazer esse zagueiro pela esquerda, tem um bom passe também na construção. Então o jogo ofensivo tende a ser construído por aqui, pelo lado esquerdo, com o Christensen, com o Maio, que é um dos principais jogadores também dessa seleção, na ala esquerda. E aí partindo para alas, né? Temos de um lado o Vaz, que é um ala muito mais físico, e o meio, que é um ala muito técnico. O meio aqui, na minha opinião, é um dos principais jogadores dessa seleção, que participa da construção ofensiva, da troca de passes, que se conecta muito forte aqui com o Eriksen, que é o principal referência técnica, né, dessa seleção como um todo. Então a gente tem aqui dois alas com funções diferentes.
E aqui do lado esquerdo a gente tem um ponto importante, que muitas vezes o Maia faz esse papel de meia mesmo, né? De ala, de meia um pouquinho pelo centro, enfim. E aí o Christensen, ele vira um zagueiro que tem a responsabilidade de cobrir uma área maior do campo. Uma área maior aqui nessa região esquerda. Christensen está acostumado a fazer isso, como eu já comentei aqui, mas é um ponto a se observar de como a seleção vai se defender também. Como dupla de volantes, acredito que aqui não teremos muitas dúvidas, Delaney e Højbjerg. Højbjerg é o motor desse time, um volante muito intenso, volante do Tottenham, que fez aí, que vem fazendo, né, uma excelente temporada no futebol inglês. E aí chegamos no trio ofensivo. O Eriksen, como esse meia um pouco mais pela esquerda, mas como um falso ponta. Dificilmente o Eriksen vai ser esse ponta agudo, não é de característica dele. O Eriksen tende a fazer realmente essa puxada de bola para o meio, essa condução até para abrir o corredor para o meio, conseguir chegar lá no ataque, né? Então o Maio aí é esse jogador para realmente explorar esse corredor, para chegar no ataque e ser uma opção interessante e muito técnica para esse time da Dinamarca. E aí sim, do lado direito, temos um ponta de fato, né? Um ponta agudo, que é o Olsen. O Olsen é o destaque do Clube Bruges aí nessa primeira fase de Liga dos Campeões, com a campanha muito positiva do Bruges. Então chega como status de titular para essa Copa. Até um ano e meio atrás, o Olsen não seria esse cara, tá? A gente teria aqui outras opções. Mas, pelo último ano principalmente, o Olsen dominou essa posição, foi muito bem na seleção também e deve ser o ponto direito titular aqui da seleção dinamarquesa. E aí a gente chega no ataque, que também existe uma dúvida, não só em relação a nomes, mas em relação à forma do time jogar. Por quê? A depender de cada atacante, a forma do time atacar ela é diferente. Eu coloquei aqui como duas opções, Dolberg ou Bright White. Qual que são as principais diferenças, né? Dolberg é um atacante que vai sair muito da área, que vai sim buscar fazer o pivô, que vai buscar conectar com os meias, com os pontas, que vai realmente dar essa sustentação mais forte para o ataque. Já o Bright White não. O Bright White não tem essa habilidade técnica tão apurada para fazer esse tipo de coisa. Então tende a ser um cara que vai segurar mais os zagueiros na linha de trás. E uma terceira opção ainda, que pode aparecer, né, na Copa do Mundo, seria o Cornelius. O Cornelius, aí sim, já é um 9 muito físico, já é um 9 que tem um jogo aéreo muito forte. Então, caso o Cornelius seja escalado aqui em algum momento, a Dinamarca vai sim explorar a bola longa, vai explorar cruzamentos na área também. E aí, uma outra opção, como eu comentei com vocês, né, caso o Kjaer aqui não tenha condição física de jogar, a Dinamarca pode transformar essa linha de 5 em uma linha de 4. E aí a gente tira um zagueiro, a gente colocaria um ponta esquerda, por exemplo, e o Eriksen viraria um meia mais central aqui, realmente clássico, na frente da dupla de volantes. E aí quem seria essa ponta esquerda? Provavelmente Damsgaard, que é um ponta clássico também, um ala ofensivo de fato, que vai buscar entrar na área, vai buscar a extremidade do campo para abrir esse time. Então vai depender também de situação de jogo, obviamente, vai depender da condição física desse time, mas vale a pena prestar bastante atenção em como a Dinamarca chega para essa Copa, porque realmente é um momento especial da seleção dinamarquesa, tem provado isso nas últimas atuações. E aí chegamos, pessoal, na Tunísia, né? Que seria a terceira seleção do grupo. A Tunísia que classificou nas eliminatórias a partir da vitória contra a Mali, e aqui vale um parêntese, né? As eliminatórias africanas, temos lá 10 seleções, um sorteio para playoff mesmo, mata-mata, 2 jogos, e a Tunísia deu sorte no sorteio, obviamente, por enfrentar a seleção de Mali, e conseguiu a classificação aí com 1-0 no primeiro jogo, com um gol contra da seleção de Mali e um 0-0 na volta. Mais Tunísia que isso, acho que é impossível, né? A Tunísia nem fez gol, Mali fez gol para a Tunísia classificar a Copa do Mundo. Inclusive, no sorteio, né, a gente teve lá aquele confronto marcante entre Senegal e Egito, que eram duas forças que fatalmente estariam na Copa em casos de duelos diferentes. Mas enfim, Tunísia se classificou à Copa do Mundo e vem aqui para fazer um futebol muito pragmático, para não tomar gols. Primeiro ponto é esse. É uma seleção que tem essa característica histórica de tomar poucos gols. Inclusive, nos últimos 8 jogos, tomou gol apenas contra o Brasil. Tomou 5, eu sei disso, mas tomou gol apenas contra o Brasil. É uma seleção que tende aí a ser um ferrolho defensivo muito grande nessa Copa do Mundo. É uma seleção que tem muita limitação técnica, tá? É uma seleção que tem muita dificuldade em sair para o ataque.
É uma seleção que vai sair com a bola longa, que vai buscar ali os seus meias para essa construção, principalmente pelo lado esquerdo, com o Layadoni e o Sakani, que são os dois meias principais dessa seleção, mas não acredito aqui no Tunísia propondo o jogo. Muito pelo contrário. É uma Tunísia que vai esperar o adversário, vai buscar sair no contra-ataque, vai tentar explorar alguma ou uma outra bola para sair com a vitória, tá? Então é uma Tunísia que chega na Copa para brigar pela terceira posição do grupo. Não vejo muita coisa além disso na seleção da Tunísia. E aí partimos para a última seleção do grupo, né, que é a seleção da Austrália. A seleção da Austrália, pessoal, vale a pena aqui um comentário, que é uma seleção que vem em decadência. Foi um ciclo bastante problemático aqui para a seleção da Austrália, que joga, né, as eliminatórias aqui pela Ásia. Então é uma seleção que, mesmo estando na Oceania a nível geográfico, joga as eliminatórias pela Ásia, muito por conta de que a Oceania não tem a vaga direta à Copa, né? E a Ásia tem essa vaga. Então a Austrália joga as eliminatórias pela Confederação Asiática de Futebol, mas não conseguiu a classificação de forma direta. Teve que passar aí por duas repescagens. Uma repescagem interna na Ásia e depois uma repescagem aí contra o Peru, a seleção sul-americana, e a Austrália conseguiu a sua classificação para a Copa depois de duas repescagens. É uma seleção que chega com muitas dúvidas, com um futebol que não conseguiu se renovar nesse último ciclo e com uma carência muito grande do meio para frente. Principalmente aí o substituto, né, do histórico Tim Cahill, que não apareceu nesse ciclo. Então a gente tem muitas dúvidas em quem vai ser esse atacante, esse 9, porque nenhum deles, né, conseguiu aí substituir a vaga que o Tim Cahill deixou nessa seleção, tanto em questão técnica, né, quanto a nível de líder mesmo em relação a essa seleção australiana. Então a seleção que eu imagino que vai jogar aí no 4-2-3-1, mas um futebol também bastante pragmático, explorando muito ali a velocidade do Boyle pelo lado direito e explorando muito forte a questão física. É uma seleção que sim, é muito física, que ganha muitos jogos na Ásia com a imposição física, com bola aérea, faz muito gol de cabeça, então vai explorar realmente essas faltas, escanteios para conseguir colocar a bola na área e tentar ali fazer algum gol, tentar surpreender de alguma forma. Então a gente vai ver de forma constante. Qualquer falta, acredito eu, do meio para frente, a bola da Austrália será alçada na área para buscar ali um toque de cabeça, para buscar uma finalização e gerar perigo aí ao gol adversário, mas obviamente é uma seleção aí com esses desafios para essa Copa, e não só para essa Copa, mas pensando também na continuidade, né, dessa seleção. A Austrália ali em 2010, 2014 foi uma seleção que se classificou de forma tranquila na eliminatória asiática, e isso não aconteceu agora. É uma seleção que ficou em terceiro do grupo, não conseguiu a vaga direta e teve que passar pela repescagem para conseguir chegar à Copa do Mundo. A gente teve ali Arábia, Irã, Japão e Coreia como as quatro seleções classificadas diretas na Ásia. A Austrália teve que passar por essa repescagem aí dupla, né? Tanto dentro da Ásia quanto com o Peru. Então é uma seleção que provavelmente aí vai buscar não tomar gols e depois buscar uma bola aérea ali no famoso gol achado, né? Em relação a essa seleção. Então, pessoal, esse é o grupo D. Eu até gastei mais tempo aqui para falar da França e da Dinamarca por questões óbvias, né? Tunísia e Austrália estão realmente muito abaixo em relação a esse grupo, e qualquer uma das duas que avance vai ser realmente uma zebra histórica aqui na Copa do Mundo. Não só pela qualidade técnica, mas também pela forma, né, como as duas seleções chegam aí à Copa do Mundo. Então, pessoal, é isso. Esse foi o bloco D, o grupo D da Copa do Mundo. Espaço aqui aberto para vocês. Qualquer dúvida, só mandar e a gente se vê aqui no grupo E. Um abraço e até o próximo vídeo.